Olá, boa tarde. Está tudo bem com você? Nós temos estudado nesta semana algumas mulheres da Bíblia que são mães, em homenagem ao Dia das Mães que está se aproximando. E hoje eu quero falar de uma outra mãe. Nós já falamos sobre Eva, falamos sobre Sara e falamos sobre Rebeca. E hoje o nosso texto está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1 e 2 e depois o versículo 6. Diz assim: houve um homem de Ramataim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E o versículo 6 diz: e a sua competidora excessivamente a irritava, para a irritar, porquanto o Senhor lhe tinha fechado a madre. Então nós vemos aqui como inicia a história de um dos maiores homens da Bíblia, que é o profeta Samuel. Nós vemos que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Deixa eu explicar para vocês que naquela época era comum que um homem tivesse mais mulheres, principalmente porque morriam muitos homens em batalha. Então havia muito mais mulheres do que homens. Normalmente um homem tinha várias mulheres, porque a mulher não era como hoje, independente, que tem seu emprego, que tem seu salário, a capacidade de cuidar da sua própria vida. A mulher era extremamente dependente do homem, ou de seu pai, ou de seu marido. Então, normalmente um homem tinha várias mulheres, tinha mais do que uma mulher. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria só explicar para que você que não sabe não fique escandalizado. E este homem tinha essas duas mulheres. Uma tinha filhos, que era Penina. E Ana não tinha filhos. E por isso Penina a irritava. Penina sempre a provocava. E Ana ficava muito irritada, muito amargurada, muito entristecida com isso. E todo ano eles subiam a Jerusalém para adorar ao Senhor, na época determinada. E em um determinado dia, Ana vai até o templo e começa a orar, e começa a buscar a Deus. E ela faz um voto ao Senhor. Ali ela está assim, muito triste, muito abatida. E ela diz a Deus que se ele lhe desse um filho homem, ela o consagraria a Deus todos os dias da vida dele. E ela está tão assim, orando de uma forma, só movimentando os lábios, mas tão intensa que o sacerdote pensa que ela está embriagada e chama a atenção dela. Ela diz: não, eu não estou embriagada, eu estou amargurada de espírito, eu estou triste. E o sacerdote lhe dá uma palavra de que Deus lhe daria aquilo que ela tinha pedido. E de fato ela volta para casa, essa mulher, e ela concebe um filho. E diferentemente de muitas de nós, ela não se esquece do que ela havia dito para Deus. Embora fosse algo muito sério, muito difícil de se fazer, ela fica com o menino até que o desmama e ela o leva, ainda pequenininho, para ficar ali junto com aquele sacerdote que tinha visto ela orar e tinha dado aquela palavra, e Deus ouviu e fez com que ela concebesse e gerasse aquele filho. Então Ana gera Samuel e o entrega no templo, para que ele servisse a Deus todos os dias da sua vida. E todo ano ela subia a Jerusalém e levava uma capa para ele, porque aquela anterior tinha ficado pequena. O sacerdote e os seus dois filhos não estavam cumprindo o seu papel da maneira correta. Deus repreende o pai, que era o sacerdote Eli, a respeito dos seus dois filhos, que não andavam em santidade, não levavam a vida de sacerdote a sério. E Deus estava muito desagradado com isso. E é interessante que Deus resiste a Ana, até que Ana se renda aos interesses de Deus. No momento em que ela faz esse voto, Senhor, eu entregarei a ti, ela tocou no ponto fundamental. Então Deus abençoa Ana e ela gera um filho. E enquanto Samuel cresce ali no templo em Jerusalém, nós vemos uma história se desenrolando. Se você tiver interesse em ler o primeiro livro de Samuel, nós vemos que Deus vai desaprovando aquele sacerdócio até o ponto em que aqueles dois homens, filhos de Eli, que se chamavam Hofni e Finéias, morrem numa batalha. E quando o pai fica sabendo que seus filhos morreram, ele também cai da cadeira e morre.
mas Deus já tinha providenciado um substituto, Samuel, que Ana entregou ao Senhor, e Ana tinha levado ao templo como ela tinha prometido, cumprido seu voto, e o deixado ali, crescendo naquele ambiente, conhecendo a Deus, servindo ao Senhor. E apesar de ele ter crescido com Eli, com seus filhos, ele tinha uma natureza diferente. Provavelmente porque enquanto aquela mãe esteve com aquele filho, ela ensinou a ele os princípios corretos, de uma vida reta, de uma vida temendo a Deus, de uma vida consagrada a Deus. E quando ela o levou para o templo, ele cresceu ali, servindo o sacerdote Eli e cuidando das coisas do Senhor. Deus o preparou, Deus o capacitou, para que quando o sacerdote Eli, os seus filhos Hofni e Finéias viessem a morrer, Samuel estava preparado para ocupar aquele lugar. Samuel estava preparado para se tornar o maior profeta que Israel já teve. Então, eu quero desafiar você, mãe, a se render aos interesses de Deus. Faça com que o seu coração se renda à vontade de Deus para a sua vida como mãe, para que Ele cumpra na vida dos seus filhos os propósitos que Ele tem. Quando Ana se rendeu a Deus, Deus a abençoou, ela concebeu, e ela foi fiel no propósito que ela tinha feito. Creio que ela foi a vida toda uma intercessora por seu filho. Além de ensinar os princípios que fizeram dele o homem que ele foi, ela também, quando o entregou no templo, o entregou ao sacerdote, o deixou ali pequenininho, eu creio que ela continuou participando da vida dele como uma intercessora, para que Deus cumprisse na vida daquela criança os projetos que ele tinha. E ele cresceu, ele se tornou o grande homem que ele foi e glorificou a Deus com a sua vida. E é isso que Deus quer de você, que você se renda aos interesses dele, que você consagre os seus filhos ao Senhor, que você ore e interceda por eles todos os dias da sua vida, que você tenha sabedoria ao lidar com eles, ao lidar com a natureza de cada um, ao lidar com os conflitos que surgem normalmente todo dia, e para que esses filhos cresçam e se tornem o que Deus sonhou para eles. Não há nada mais maravilhoso e gratificante do que isso. Eu quero orar com você agora para que esse propósito de Deus se cumpra na sua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu coloco a vida dessa mãe que me ouve no teu altar. Querido Deus, ensina essa mulher a ser tão sábia quanto Ana foi, a render a sua vida aos teus interesses, a ser uma parceira tua, Senhor, a ser uma cúmplice tua nos projetos que o Senhor tem para a vida dos seus filhos. Senhor, abençoa os frutos que ela gerou. Dá-lhe sabedoria, Senhor, dá-lhe graça para ser uma intercessora e uma conselheira, uma mulher que plante princípios corretos na vida dos seus filhos, que os ensine a temer a Ti, a temer o Teu nome, que os ensine a andar nos Teus caminhos e terem uma vida reta, Senhor. Que Tu use esses filhos para o louvor da Tua glória. E como eu disse, que elas sejam parceiras Tuas nesse projeto. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa essas mulheres, para que elas cumpram esse papel de mãe com excelência. Amém? Até amanhã, então, se Deus quiser.